valor excede o de finas joias, o coração do seu marido confia nela. Bom dia, tudo bem com vocês, queridos ouvintes, amadas irmãs? Então vamos desfrutar do programa Mães Amorosas. Hoje, domingo, dia do Senhor, dia de ressurreição, dia de nós agradecermos por tudo que o Senhor fez por nós. Ele sacrificou, derramou seu sangue para nos dar o seu perdão. Vamos iniciar o programa com Provérbios, palavras de sabedoria, hoje, 19 de outubro. O provérbio diz assim: o vento norte traz chuva e a língua fingida, o rosto irado. Provérbios 25, 23. Temos como título: o amor seja sem hipocrisia. As leis da natureza são imutáveis, como, por exemplo, a lei da gravidade descoberta pelo cientista inglês Isaac Newton, quando observou que a maçã caía sempre em direção ao chão devido à força de atração que a Terra exerce sobre ela. Existem certos princípios que agem como as leis da natureza. Um deles, a língua fingida, traz o rosto irado. Tudo que é falso não resiste ao tempo, pois há um ditado popular que diz: a mentira tem perna curta. Somente a verdade dura para sempre, pois ela tem consistência e solidez. A nossa alma é purificada pela nossa obediência à verdade, quando cremos no Senhor Jesus. Por isso, o nosso amor fraternal não pode ser fingido. Antes, devemos amar de coração uns aos outros ardentemente. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Efésios 4, 25. A língua fingida trará, com certeza, o rosto irado, pois quando se descobrir a falsidade, a reação não será outra. O amor seja sem hipocrisia. Romanos 12, 9. Amém? Até amanhã, segunda-feira. Tenham um feliz domingo. Fiquem em paz. Na paz que vem do nosso Senhor. Se o Senhor permitir, estaremos de volta novamente, desfrutando da palavra, desse texto maravilhoso, da autoria do irmão Pedro Dong, do livro Dias Mais Sábios. E amanhã estaremos, se Deus quiser, estaremos aqui novamente com vocês. Um abraço. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria: Pedro Dong. Leitura: Aline Alves de Moura. Levantar antes de qualquer outra coisa. Amém, amadas irmãs. Jesus é nosso Senhor. Vamos para mais uma leitura do nosso alimento diário. Semana 4 de domingo. A nossa leitura bíblica está em Isaías 55, 10 ao 11, João 7, do 37 ao 39 e Hebreus 11, do 8 ao 10. Ler com oração. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Amém. João 4, do 13 ao 14. Título de hoje: A criação do firmamento. No primeiro dia, Deus criou a luz.
que é essencial para a geração e manutenção da vida. Vejamos o que Deus fez no segundo dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre as águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. Chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Gênesis 1, do 6 ao 8. O que é firmamento? De uma forma bem simples, o firmamento é a atmosfera, o ar que nos rodeia e que respiramos. No segundo dia, Deus criou algo essencial para a vida, pois sem ar para respirar não sobreviveríamos. O que é ar? É o espírito. A palavra espírito, tanto em hebraico como em grego, significa ar. O espírito é como o ar, como a atmosfera, está em todo lugar. Amém. A atmosfera é fundamental para a manutenção da vida. A terra estava toda envolta em águas de morte. Essas águas não eram potáveis, não serviam para a manutenção da vida, pois os seres vivos não conseguem bebê-las. Porém, com o aparecimento do firmamento, da atmosfera, surgiu um fenômeno físico, a evaporação. As águas do mares, que são salgadas e não potáveis, evaporaram, sobem até os céus, acumulam-se na atmosfera, formando as nuvens. Quando chove, a água que desce das nuvens até a terra não é mais salgada, mas potável, ou seja, pode ser bebida. Essa água é também responsável pela formação e conservação dos rios e mananciais de água, que são comparados na Bíblia ao Espírito. João 7, do 38 ao 39. O Senhor Jesus disse à mulher samaritana que a água que ele lhe daria seria uma fonte a jorrar para a vida eterna. O homem pode ficar algumas semanas sem se alimentar. Também consegue ficar alguns dias sem se hidratar, mas não consegue ficar muito tempo sem respirar. Apenas alguns minutos. De igual forma e intensidade, o espírito é essencial para o nosso viver diário. Apenas alguns minutos e já sentimos sua falta. Deus pensou em todo esse processo ao criar a atmosfera. Se ele não tivesse criado dessa forma, todos nós morreríamos sem ar e sem água potável. O aspecto espiritual disso é muito importante. A palavra que sai da boca de Deus é como a chuva, água doce e potável, que vem até nós para nos proporcionar fazer sua vontade. Isaías 55, 10, 11. Ao criar a atmosfera, Deus fez separação entre as águas de baixo do firmamento e as águas de cima. Isso também tem aplicação espiritual em nossa vida. Paulo disse aos Colossenses: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e nossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele, em glória. Esse é o viver dos filhos do dia. Fomos ressuscitados com Cristo e não pertencemos mais ao plano terreno. Por isso, não viva a sua vida lutando por coisas terrenas. Antes, busque as coisas lá do alto, onde Cristo vive e onde nós, nele, também vivemos. Ao observar os aspectos práticos e espirituais da criação e da restauração da terra, ficamos maravilhadas vendo como Deus é sábio. Todos nós devemos ter o coração como o de Abraão, que não buscou para si nada desta terra. Abraão, mesmo tendo a promessa de Deus de herdar Canaã, nunca obteve sequer um palmo de terra e jamais se queixou, pois aspirava à pátria celestial, conforme está em Hebreus 11, do 8 ao 10.
Na terra tudo passa, ó Senhor Jesus, na terra tudo passa, mas a palavra de Deus permanecerá eternamente, e sua vontade será cumprida. Vivemos aqui como peregrinos, estrangeiros, porque aspiramos a uma pátria celestial. Como filhos do dia, aguardamos e apressamos o dia mais importante de nossa vida, o dia da vinda de Cristo. Jesus é nosso Senhor. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém, amada irmã. Pegue um papel e uma caneta, anote a sua luz, sua direção, sua demonstração. Ore e faça um grito de guerra. O importante é extrairmos a vida do Senhor que há nessa palavra. Amanhã, com a permissão do nosso Senhor, voltaremos com mais uma leitura do nosso alimento diário. Ficam com o Senhor. Porém, eu sou soldado, pelo reino vou lutar. Porém, sou soldado, pelo reino vou lutar. Responsabilidade. Responsabilidade. Vamos pra toda parte. Vamos pra toda parte. Levar a água viva que a sede depois saciar. Ficando na igreja, igreja auxiliadora. Com ele na peleja é sempre vencedora. Então invoca o Senhor Jesus, amém. O Senhor Jesus, amém. O Senhor Jesus, amém. Tua sã palavra chove sobre mim e meu coração se abre para Bom dia, amadas irmãs. Jesus é o nosso Senhor. Estamos começando nesse domingo, dia de ressurreição, né? Primeiro dia da semana. Nós lembramos toda a obra redentora do Senhor, né? Seu viver humano aqui na terra, com um viver perfeito, né? O Cordeiro de Deus que veio ao mundo para trazer salvação para nós, né? Morreu pelos nossos pecados e não permaneceu na morte, mas ele ressuscitou e se tornou o Espírito que dá vida para poder entrar dentro de nós e gerar a igreja. Aleluia! Senhor Jesus, hoje nós relembramos toda a sua obra redentora e agradecemos, né, pelo seu amor, né, sem limites, amor incondicional, que o Senhor nos amou com amor eterno. Amém, graças ao Senhor. Então, estamos aqui para conhecer um pouco mais da palavra do Senhor. Senhor, nós te agradecemos por esta manhã de ressurreição, que nós podemos desfrutar do Senhor, tudo que o Senhor é. O Senhor é a nossa boa terra, o Senhor também é esse Cordeiro que morreu por nós e derramou seu sangue precioso e hoje pode nos limpar de todo pecado. Te agradecemos por mais um dia de leitura bíblica, que o Senhor possa falar aos nossos corações e também alimentar o nosso espírito com as suas palavras. Amém. Promessas de paz e prosperidade. Capítulo 33, versículo 1. Quando Jeremias ainda estava encarcerado no pátio da guarda, a palavra do Senhor veio a ele pela segunda vez, dizendo: Assim diz o Senhor que faz estas coisas, o Senhor que as forma para as estabelecer. Senhor é o seu nome. Chame por mim e eu responderei. Eu lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das casas desta cidade e das casas dos reis de Judá, que foram derrubadas para defender a cidade contra as rampas de ataque e a espada. Quando se der a batalha contra os caldeus,
Eu as encherei de cadáveres daqueles que serão feridos por minha ira e meu furor. Porque desta cidade escondi o meu rosto por causa de toda a sua maldade. Eis que lhe trarei saúde e cura, e os sararei, e lhes revelarei a abundância de paz e segurança. Restaurarei a sorte de Judá e de Israel, e os edificarei como no princípio. Eu os purificarei de toda a sua iniquidade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram e se revoltaram contra mim. Jerusalém será para mim um motivo de fama, louvor e glória entre todas as nações da terra que ouvirem tudo o bem que eu lhe faço. Temerão e tremerão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Assim diz o Senhor. Neste lugar que vocês dizem que está deserto, sem pessoas e sem animais, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão arrasadas, sem pessoas, sem moradores, sem animais, ainda se ouvirá o som das festas e da alegria, a voz do noivo e a voz da noiva, e a voz dos que cantam. Deem graças ao Senhor dos Exércitos, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Também se ouvirá a voz dos que trazem ofertas de ações de graças à casa de Deus. Porque restaura a casa do Senhor, porque restaurarei a sorte da terra como no princípio, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Ainda neste lugar que está deserto, sem pessoas, sem animais, e em todas as suas cidades haverá moradas onde pastores farão repousar os seus rebanhos. Nas cidades da região montanhosa, nas cidades de Cefelá, nas cidades do sul, na terra de Benjamim, nos arredores de Jerusalém e nas cidades de Judá, ainda passarão os rebanhos pelas mãos de quem os conte, diz o Senhor. Então, o Senhor encorajando o povo aqui com promessas de paz e prosperidade, né? E isso realmente vai acontecer, porque o Senhor vai eliminar todo o mal ali do meio do povo, né? O exemplo dos figos bons e os figos ruins que não se podem comer. Então, o Senhor vai eliminar toda aquela parte contaminada, né, dos figos ruins, vai tirar os figos bons daquele lugar, né? E vai ter fogo ali, né? Vai eliminar ali todo o mal, e depois de um tempo ele vai trazer esse remanescente de volta para a terra, e ali vai haver paz e prosperidade. Então ele está trazendo essa palavra aí de consolo, né? De encorajamento para o povo. A repetição da promessa do renovo de Davi, versículo 14. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a promessa que fiz à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo, farei brotar a Davi um renovo de justiça, e ele executará o juízo e a justiça na terra. Naqueles dias, Judá será salvo, e Jerusalém habitará em segurança. Ela será chamada Senhor, Justiça Nossa. Aqui o Senhor está se referindo a Jesus Cristo. Ele é o renovo de Davi, né? Porque assim diz o Senhor: nunca faltará a Davi homem que se assente no trono da casa de Israel. Nem os sacerdotes levitas faltará homem diante de mim, para que ofereça holocausto, queime oferta de cereais e faça sacrifício todos os dias. A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: assim diz o Senhor, se vocês puderem invalidar a minha aliança como o dia e a minha aliança com a noite, de tal modo que não haja nem dia nem noite a seu tempo, então também poderá ser invalidada a minha aliança com Davi, meu servo,
para que ele não tenha filho que reine no seu trono. Também poderá ser invalidada a minha aliança com os sacerdotes levitas, meus ministros, como não se pode contar o exército dos céus, nem medir a areia do mar, assim tornarei incontável a descendência de Davi, meu servo, e os levitas que ministram diante de mim. Quem é o rei? Quem é o rei que reinará por toda a eternidade? É Jesus Cristo. Ele é descendente de Davi, e o Senhor promete aqui que haverá um rei, que reinará no trono de Davi, Jesus Cristo. Amém. A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo, versículo 24, você notou o que este povo está dizendo? Estão dizendo, as duas famílias que o Senhor escolheu, essas ele rejeitou. Assim, desprezam o meu povo, ao ponto de não considerá-lo mais uma nação. Assim diz o Senhor, se a minha aliança com o dia e com a noite não permanecer, e se eu não mantiver as leis fixas dos céus e da terra, então também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, de modo que não tome da sua descendência quem domine sobre a descendência de Abraão, Isaque e Jacó, porque restaurarei a sua sorte e deles me compadecerei. Então, aqui seria impossível o Senhor desprezar o seu povo, E também seria impossível o Senhor rejeitar a descendência de Davi, E de Abraão, Isaque e Jacó. Então, o Senhor diz, mesmo enquanto houver dia e noite, será mantida a minha aliança. Mensagem para Zedequias, capítulo 34. Também ele fala sobre a descendência de Davi, que será tão numerosa que não se poderá contar, Então, se referindo aí aos que creram no Senhor Jesus, São como as estrelas do céu, Incontáveis, Como a areia do mar e como as estrelas do céu, incontáveis. Mensagem para Zedequias, capítulo 34, versículo 1. A palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor, quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército, e todos os reinos da terra que estavam debaixo do seu poder, e todos os povos lutavam contra Jerusalém e contra todas as cidades ao redor. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, vá e diga a Zedequias, rei de Judá, que assim diz o Senhor, eis que entregarei esta cidade nas mãos do rei da Babilônia, o qual a queimará. Vendo? O qual a queimará. Então, nada melhor que o fogo, para purificar. Vai ser queimado aquele lugar, Você não escapará das mãos dele, pelo contrário, será preso e entregue nas suas mãos. Você verá o rei da Babilônia face a face, e ele falará com você pessoalmente, e você será levado para a Babilônia. O Senhor está tirando ali de Jerusalém, inclusive o rei Zedequias, e manda essa mensagem para ele. Versículo 4. No entanto, ouça a palavra do Senhor, ó Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor a respeito de você. Você não morrerá à espada, mas morrerá em paz. Queimarão perfumes em sua honra, como queimaram em honra a seus pais, os reis que o precederam. E eles o prantearão, dizendo, ai, Senhor, pois sou eu quem está dizendo isto, diz o Senhor. O profeta Jeremias falou todas essas palavras a Zedequias, rei de Judá, em Jerusalém. Quando o exército do rei da Babilônia lutava contra Jerusalém e contra as cidades de Judá que ainda restavam, a saber, Laques e Azeca,
porque de todas as cidades fortificadas de Judá, só estas haviam ficado. Os escravos devem ser libertados. Versículo 8. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor, depois que o rei Zedequias fez aliança com todo o povo de Jerusalém para lhes apregoar liberdade, que cada um libertasse os seus escravos hebreus e que cada um libertasse as suas escravas hebreias, de maneira que ninguém tivesse como escravo um judeu, seu compatriota. Todas as autoridades e todo o povo que haviam entrado na aliança obedeceram, libertando cada um os seus escravos e cada um as suas escravas, de maneira que já não os retiveram como escravos. Obedeceram e os despediram. Mas depois mudaram de ideia e fizeram voltar os escravos e as escravas que haviam libertado e os sujeitaram outra vez à escravidão. Versículo 12. A palavra do Senhor veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu fiz uma aliança com os pais de vocês no dia em que os tirei da terra do Egito, da casa da servidão, dizendo: Ao fim de 7 anos, cada um deve libertar o seu compatriota hebreu que tiver sido vendido a vocês como escravo, depois que ele o tiver servido durante 6 anos, você lhe dará liberdade. Mas os pais de vocês não me deram ouvidos, nem atenderam. Há pouco vocês tinham voltado a fazer o que é reto aos meus olhos, apregoando liberdade cada um ao seu próximo. Vocês tinham feito uma aliança diante de mim no templo que se chama pelo meu nome. Mas agora vocês mudaram de ideia e profanaram o meu nome, pois fizeram voltar os escravos e as escravas que haviam libertado conforme a vontade deles e os sujeitaram outra vez à escravidão. Portanto, assim diz o Senhor: vocês não me deram ouvidos e não apregoaram liberdade, cada um ao seu compatriota e cada um ao seu próximo. Por isso, eis que eu aprego liberdade para vocês, diz o Senhor. Liberdade para a espada, para a peste e para a fome. Farei de vocês um objeto de espanto para todos os reinos da terra. Farei com os homens que transgrediram a minha aliança e não cumpriram as palavras da aliança que fizeram diante de mim, o mesmo que eles fizeram com o bezerro que cortaram ao meio para passar entre as duas partes. As autoridades de Judá e de Jerusalém, os oficiais, os sacerdotes e todo o povo da terra, esses que passaram entre as duas partes do bezerro, eu os entregarei nas mãos de seus inimigos e nas mãos dos que procuram tirar-lhes a vida. E os cadáveres deles servirão de alimento às aves dos céus e aos animais selvagens. Quanto a Zedequias, rei de Judá, e aos seus oficiais, eu os entregarei nas mãos dos seus inimigos e nas mãos dos que procuram tirar-lhe a vida, nas mãos do exército do rei da Babilônia, que já se retirou de vocês. Eis que eu darei ordem, diz o Senhor, e os farei voltar a esta cidade. Eles lutarão contra ela, tomarão a cidade e a queimarão. Farei com que as cidades de Judá fiquem em ruínas e sem moradores. Vários motivos, que levaram o Senhor à ira. E um deles eles não obedeceram a palavra do Senhor, que era para não manter escravos nenhum de seus compatriotas. Quero ler algumas notas para vocês. Então, faço uso da King James. O Senhor comparou a irrevocabilidade das suas promessas a Davi e a linhagem de Levi, com o pacto inquebrável com o dia e com a noite. Deus romperia o seu pacto com Davi e com os levitas tão logo que o dia e a noite cessassem de acontecer a seu tempo. A promessa dada a toda a nação
de que eles seriam incontáveis, é estendida a semente do meu servo Davi e aos levitas. Né? Isso se referindo a Jesus, né? E nós como descendentes, né? Nota 24. Alguns israelitas descrentes estavam dizendo que o Senhor havia rejeitado as duas famílias que tinham escolhido. Então, ele estava se referindo aqui aos reinos, né? Do norte e do sul de Israel. O verbo escolher usado somente aqui em Jeremias, ele é usado muitas vezes em outros lugares para eleição divina de Israel. No capítulo 34, versículo 5, se referindo a Zedequias, ele não será morto, ele morrerá na Babilônia e queimarão aromas em sua honra, como uma fogueira em outros funerais reais. Essa cerimônia envolvia queima de especiarias nos esquifes, mas não envolvia necessariamente a cremação. Então, ele seria enterrado com honras, né? Mas nós vamos ver nos capítulos a seguir que Zedequias é mantido vivo, mas ele sofre muito ali na prisão. No capítulo 34, versículo de 8 a 10, nós vemos Zedequias fazendo um pacto com todo o povo. Não era um pacto do Senhor, não. De que todos os escravos e escravas hebreus deviam ser libertados. Qual a motivação para a publicação dessa programação? Parece ter acontecido um pouco antes da suspensão temporária do cerco de Nabucodonosor contra Jerusalém, no final da primavera ou no começo do verão do ano 588 a.C., em razão de um rumor acerca da aproximação do exército egípcio. Todos os oficiais do rei e o povo firmaram esse acordo de libertação dos escravos e de cancelamento das suas dívidas. Quando o cerco foi suspenso, o povo abandonou sua piedade, inspirada pelo pânico, e como resultado, aqueles que possuíam escravos repudiaram o seu pacto solene com Deus em uma violação das provisões de Êxodo 21, 2 a 6 e Deuteronômio 15, 12 a 18. Então, como Jerusalém estava cercada, Zedequias propôs libertar os escravos. Mas quando o cerco se desfez, eles voltaram atrás e pegaram os escravos novamente. Então, realmente, eles foram contra o que o Senhor havia estabelecido, né? Era para libertá-los e mantê-los assim, livres. De todas as maneiras, o Senhor avisou o povo, né, das suas falhas, né? Você percebe que não há nenhum arrependimento aqui, não é? Então, geralmente, quando o Senhor fala, produz um arrependimento naquele que ouve, né? Mas não é o caso aqui. Você não vê nada, ninguém se arrependendo aqui, a não ser Jeremias. Né? E por isso o Senhor continua falando com o profeta. Ó Senhor Jesus, ficamos por aqui. Amanhã a gente dá continuidade a Jeremias, capítulo 35 e 36. Desejo a todos vocês um bom domingo. Deus abençoe o seu dia. Aproveite a oportunidade de estar com a família, né? Fale de Jesus, né? Enquanto há tempo, vamos pregar o Evangelho aí para a nossa família. Amém? Até amanhã, se Deus quiser. Bom dia, irmãs. Bom dia, queridos ouvintes. Continuando com a segunda parte da leitura bíblica, vamos ler os Salmos capítulo 89, versículos do 1 até o 13, e Provérbios capítulo 25, versículos 23 e 24, a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Iniciando a leitura com os Salmos que fala:
a promessa de Deus a Davi. Versículo 1. Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Pois eu disse, a misericórdia está edificada para sempre, a tua fidelidade tu as confirmarás nos céus. Tu disseste, fiz uma aliança com o meu escolhido e jurei a Davi meu servo. Para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o seu trono de geração em geração. Os céus celebram as tuas maravilhas, ó Senhor, e na Assembleia dos Santos louvam a tua fidelidade. Pois quem nos céus é comparável a ti? Pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Deus infunde grande terror na Assembleia dos Santos. É temível sobre todos os que o rodeiam. Ó Senhor Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu és, Senhor? Com a tua fidelidade ao redor de ti, dominas a fúria do mar. Quando as suas ondas se levantam, tu as acalmas. Esmagaste o monstro Raabe e o mataste. Com o teu braço forte, dispersaste os teus inimigos. Versículo 11. Teus são os céus e tua a terra. O mundo e a sua plenitude, tu os estabeleceste. O norte e o sul, tu os criaste. O Tabor e o Hermon exultam em teu nome. O teu braço é poderoso, forte é a tua mão e elevada é a tua mão direita. Amém? Agora vamos ler Provérbios. Provérbios 25, 23 e 24. Que fala assim: o vento norte traz chuva, e a língua que espalha calúnias traz o rosto irado. Melhor é morar no campo do terraço do que com uma mulher briguenta na mesma casa. Senhor Jesus, melhor é morar no canto do terraço do que com uma mulher briguenta na mesma casa. Agora vamos ler a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Provérbios ensina de tudo. A apostasia nos últimos tempos. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. Versículo 4. Pois tudo que Deus criou é bom, e se recebido com gratidão, nada é recusável, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Ó Senhor Jesus, pois tudo que Deus criou é bom, e se recebido com gratidão, nada é recusável, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Expondo estas coisas aos irmãos, você será um bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que você tem seguido. Aqui é Paulo falando a Timóteo. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercite-se pessoalmente na piedade, pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Pois é para esse fim que trabalhamos e nos esforçamos, porque temos posto
a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos, especialmente nos que creem. Versículo 11. Ordene estas coisas e ensine-as. Ninguém o despreze por você ser jovem. Pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis na palavra, na conduta e no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação, ao ensino. Não seja negligente para com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia, com a imposição das mãos do presbítero. Medite estas coisas e dedique-as elas, para que o seu progresso seja visto por todos. Cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nesses deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo como aos que o ouvem. Que coisa mais linda esta carta de Paulo a Timóteo. Realmente, Timóteo era um verdadeiro filho na fé do apóstolo Paulo. Paulo considerava ele um filho e amava demais esse jovem. Amém. Até amanhã com mais leitura bíblica. Vamos ler o capítulo 5 da primeira carta de Paulo a Timóteo. Vamos ler, a gente vai ver como tratar os que creem. Vai falar também das viúvas, os presbíteros e vários conselhos. Tudo isso amanhã, segunda-feira. Até lá. Bom dia.